Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma unidade do nosso curso Algoritmos e Programação em Java 10. Fico feliz de você estar acompanhando a gente até agora. E fico feliz também de saber que você está conseguindo desenvolver os seus algoritmos, os seus programas em Java. Programar é isso. Veja, é construir algoritmos e transformar essas soluções em algoritmos em linguagem de programação e depois a gente transforma essa linguagem de programação em linguagem de máquina. Sendo que essa transformação de linguagem de programação para linguagem de máquina é feita de forma transparente para você, desenvolvedor. Você vai ver isso à medida que nós formos avançando, quais são as etapas envolvidas nesse processo de transformação. Hoje eu queria falar do seguinte assunto: estruturas de seleção. Perceba que nem sempre todos os passos que a gente imaginou para o nosso algoritmo, o nosso programa, vão ser executados de forma sequencial. Muitas das vezes temos que ter condições de desvio, condições de repetição. Então temos situações que o passo pode ser executado ou não, um passo pode ser realizado várias vezes. Então é isso que nós vamos estudar a partir dessa unidade 3. No caso, estruturas de seleção, vamos estudar essas situações de desvio, e na unidade 4 vamos estudar as estruturas de repetição, que é o fato de repetirmos os passos várias vezes. Mas vamos com calma, nós vamos ver cada um desses assuntos de forma bem detalhada. Só que antes de começar a ver estruturas de seleção, eu queria ver com você o nosso ambiente de desenvolvimento, para que ele seja mais produtivo possível. Na unidade 2 eu já instalei o Java 10, para que o nosso trabalho fosse mais rápido usando o G-Shell da própria máquina, sem ter a necessidade de estar toda hora conectado à internet. Perfeito? Agora vamos à etapa 2, que é completar esse nosso ambiente de desenvolvimento. Perceba que usar uma tela preta para ficar digitando código em linguagem de programação para transformar em linguagem de máquina não é a forma mais produtiva, é a forma mais didática. Então, para você que está começando a aprender a programar agora, foi a melhor forma de lhe ensinar a linguagem de programação, sem lhe mostrar qualquer complexidade do ambiente de desenvolvimento. Mas na prática, não é assim que a gente trabalha. Na prática, a gente tem uma ferramenta só para escrever os nossos códigos. Aí, no nosso caso, nós chamamos de IDE. Então, vamos dar uma olhada no slide, que eu falo do ambiente de desenvolvimento e eu falo da nossa IDE, o que vem a ser IDE e qual é a que nós utilizamos. Perfeito? Vamos dar uma olhada. Definição. O ambiente integrado de desenvolvimento, ou IDE, é um ambiente de computador que reúne ferramentas de apoio, compilador, interpretador, debug para o desenvolvimento de software. O mercado hoje oferece várias soluções. Nós temos o Eclipse, o NetBeans, IntelliJ, JCreator, enfim, temos várias IDEs, tanto gratuitas quanto pagas, à disposição do desenvolvedor de software. No nosso caso, nós vamos utilizar o ambiente Eclipse, que é um software gratuito, fantástico, muito robusto, com muitos recursos. E ele é largamente utilizado no mercado. Então, essa foi a motivação da nossa escolha. Eu trabalho com Eclipse já há muitos anos e garanto para você uma ferramenta muito boa, muito estável, e você não tem custo nenhum de fazer a utilização dela. Então, como é que nós vamos completar o nosso ambiente de desenvolvimento aqui? Já temos o Java 10 instalado. Agora nós vamos instalar esse software, o Eclipse, que é muito simples a instalação dele. Vamos começar a fazer os nossos projetos de algoritmo dentro do Eclipse. Agora, claro, o Eclipse ele não trabalha com linguagem algorítmica, ele não trabalha com português, ele só trabalha com código Java. Então, nós vamos fazer nossos algoritmos, faço no Word, deixo guardadinho no Word, bloco de notas, enfim, e transformo na linguagem de programação, e esses códigos em linguagem de programação eu levo para o ambiente Eclipse. E lá a gente vai rodar nosso código, perfeito? Então, vai ser esse modelo de trabalho, que é o modelo de trabalho mais produtivo. E você, como já está avançando no nosso curso, já tem conhecimento da linguagem de programação Java, já sabe como fazer o código, fica mais fácil o entendimento do que eu lhe apresentar um ambiente de desenvolvimento logo no início do curso, sem você ter ideia do que é programar. Perfeito? Então, didaticamente, foi a forma mais fácil que eu encontrei para facilitar o seu aprendizado. Agora vamos buscar a continuação do seu aprendizado com uma melhor produtividade. Perfeito? Como é que eu faço para instalar Eclipse? Você pode dar uma olhada no nosso slide, tem um endereço onde é feito o download do Eclipse. Esse download, como eu falei, a ferramenta Eclipse é gratuita, então esse download é gratuito. Então você vai baixar o arquivo do Eclipse, conforme está mostrado aí no slide, e vamos descompactar. A instalação do Eclipse, basicamente, é baixar um arquivo compactado e descompactá-lo. Acabou. E aí tem o eclipse.exe que nós vamos jogar para a nossa área de trabalho.
E esse Eclipse exe, nós vamos executá-lo, onde a gente define um workspace, conforme você pode ver aí no slide, define o workspace. O que é o workspace, professor Sampaio? O workspace é o local onde você vai guardar seus códigos. Como o próprio nome diz, work, trabalho, space, espaço de trabalho. Então, onde eu estiver guardando, criando meus códigos, eu vou guardar esses códigos. Isso é uma vantagem em relação ao modelo que eu estava vendo até a unidade passada, que a gente ia no G-Shell e saía escrevendo o nosso código, mas a gente perdia o código que a gente digitou. Aqui não, vamos guardando todos os nossos códigos em arquivos físicos, que por serem código Java, eles vão ter extensão, esses arquivos de .java, o arquivo .java. Nós vamos ver muitos arquivos .java na aula de hoje, tem muita coisa para fazer, perfeito? Então a gente cria o workspace, depois de criar o workspace, nós vamos criar o nosso projeto Java. Tudo que é feito no ambiente Eclipse, em termos de Java, é feito através de um projeto Java. Então nós vamos criar um projeto Java, chamado curso algoritmo, e depois desse projeto Java, nós vamos criar classe Java. E eu vou lhe ensinar quais são as características principais de cada classe Java. Mas nós vamos criando inicialmente cada classe Java, e nessa classe Java nós vamos colocando o nosso código. Então, por exemplo, dê uma olhada nesse nossa primeira classe Java que nós vamos criar no Eclipse. Vamos dar uma olhada. Aí você percebe o seguinte, que nós temos o comentário do nosso código, temos a classe do nosso código, quer dizer, toda unidade básica de código Java é uma classe. Eu não quis passar isso para você no início para não adicionar complexidade. E o conceito de classe nós não vamos ver aqui agora. Vamos fugir um pouco desse conceito de classe. Eu não quero que você se preocupe com isso. Eu quero que você se preocupe com a ideia de saber programar, saber escrever linhas de código. É isso. E essas linhas de código eu escrevo aonde? Dentro desse abre e fecha chaves, que tem o public static void main. Todo o nosso código a gente vai colocar aí dentro. Perfeito? E vamos executar esse código. Então tudo que a gente jogava, escrevia em tela preta, a gente vai escrever dentro desse método main, que é o método principal de todo o código Java. Vou falar isso mais adiante, não agora. Então, todo o código, definição de variáveis, entrada e saída, eu vou colocar dentro desse método main. Perfeito? E aí eu tenho uma análise dessa minha classe Java, como ela está estruturada. O que é o conceito de classe, o que é o conceito do método, quais são as instruções que eu uso dentro do método main, definição de bloco, abre chaves, fecha chaves, que é o início e fim do meu algoritmo. Enfim, aí eu tenho toda uma definição, perfeito? Agora a gente vai fazer o seguinte, tendo entendido esse conceito, como é que o Eclipse transforma essa linguagem Java em linguagem de máquina para executar? Dentro do Eclipse eu tenho um compilador e um interpretador, que são justamente as máquinas que fazem essa transformação sem eu me preocupar. Então eu vou lhe mostrar também no Eclipse como é que a gente compila e como é que a gente roda o nosso código Java. Sabendo que, ao compilar um código, esse processo de compilação, eu pego esse meu arquivo .java e transformo num arquivo, uma linguagem intermediária que a gente chama de bytecode. Também não vou entrar em detalhe nisso agora. No meu curso de Java, que é o curso que eu recomendo como uma sequência natural de quem quer se especializar em programação, eu falo detalhadamente do que é bytecode, como é que ele é trabalhado pela JVM, Java, como é que isso é interpretado, como é que isso é executado em várias plataformas. Eu não quero focar nisso agora. Eu quero focar em você aprender a programar. Esse processo vai ser uma coisa transparente para você. Não quero que você se preocupe com isso agora, perfeito? Então, transformando no bytecode, .class, esse .class é interpretado pela máquina e lhe mostra o resultado na tela. Perfeito? Então, é importante saber esse passo do que é criado, mas eu vou lhe explicar na prática tudo isso aí para você entender perfeitamente, beleza? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos instalar o Eclipse, vamos instalar o nosso ambiente de desenvolvimento, vamos criar o nosso primeiro projeto Java, vamos criar a nossa primeira classe Java e vamos entender todo esse processo, perfeito? Vem comigo, vamos fazer. Então o primeiro passo é ter feito o download do Eclipse. O download do Eclipse, conforme eu falei para você, no site do Eclipse. Então eu tenho um arquivo aqui, fiz download, quase 48 megas é o tamanho desse software. Basicamente o que é que eu vou fazer aqui? É um exe, eu vou clicar nesse exe, dar um duplo clique,
e fazer a instalação do Eclipse. Essa versão do Eclipse que eu estou instalando aqui é uma versão 64 bits, ou seja, para máquinas de 64 bits. As máquinas atuais, os computadores atuais, a sua grande maioria são 64 bits. Utilizam sistemas operacionais também de 64 bits. E ele vem com exe para facilitar a sua instalação. Então o Eclipse ele dá várias opções do que eu quero instalar. O Eclipse ele não é uma ferramenta específica para Java. Você tem para usar JavaScript, você tem para usar PHP, para usar outras linguagens de programação como C, C++, perfeito? Mas o que nós vamos concentrar é esse primeiro aqui, é uma IDE para desenvolvedor Java, é o que me interessa, perfeito? E aqui ele dá o caminho, onde ele vai ser feito a instalação, e eu vou clicar em Install. Eu vou aceitar. E eu procedo com a sua instalação. Lembrando que para fazer essa instalação você tem que ter a conexão de internet, porque ele sai buscando muitas coisas da rede, ok? No processo de instalação. Então você tem que estar conectado à internet. Bem, instalação completa, eu posso clicar aqui na opção Launch, ou seja, carregar o meu Eclipse versão Oxygen 3A de abril de 2018, é a última versão, a versão mais atual do Eclipse, para a gente começar a escrever nossos códigos. Aí o Workspace, eu criei já uma pasta, o Workspace, chamada Curso Algoritmo, perfeito? Então, é o que eu vou utilizar com o meu Workspace padrão. Curso Algoritmo vai ser meu Workspace. Perfeito? Eu sugiro que você use também como padrão. E aí você clica Launch para ele carregar o nosso ambiente de desenvolvimento. Então nós vamos criar os nossos códigos agora aqui no Eclipse. O J-Shell, você pode continuar utilizando o J-Shell? Pode. Tanto que o J-Shell está criado aqui, tem aqui o nosso ícone, né, do J-Shell para a gente usar. Pode utilizar se quiser, mas você vai ver que à medida que você for pegando expertise na programação, o desenvolvimento do Eclipse aqui vai sendo muito rápido. Então, e o desenvolvimento de código também vai ser muito rápido. Então eu recomendo a gente já começar a utilizar, focar no Eclipse. Essa é uma tela de bem-vindo, se você quiser ver informações do Eclipse, tutoriais, eu vou pular isso aqui, perfeito? Vou fechar, porque interessa para o nosso código, perfeito? Então, vou fazer o seguinte. A primeira coisa, temos que criar um projeto Java, um Java Project. Vou criar curso, algo, pode ser algoritmos e programação. Programa Cal. Perfeito? Clicar em Finish. Então, acabamos de criar o nosso projeto Java. E aqui dentro desse projeto Java, nós vamos criar os nossos códigos. Como é que a gente cria nossos códigos? A gente organiza os nossos códigos através de pacotes. Perfeito? Então, o nome do meu pacote aqui, eu vou organizar por unidade. Unidade 2. E vou organizar por unidade. Botão direito, New, Package. Aí você coloca o nome, unidade 3. Por que essa divisão em pacote? É como se eu tivesse dividido o meu código em armários. Aqui é um armário que só vai ter códigos feitos na unidade 2. Aqui é um armário que só vai ter códigos feitos na unidade 3, perfeito? E agora eu vou criar meu código Java. Como é que eu fazia no J-Shell? Por exemplo, clicar aqui no J-Shell só para a gente fazer um paralelo. Abrir meu ambiente J-Shell. Eu queria imprimir uma mensagem na tela, como é que eu fazia? System, Out, Println, né? O comando de saída, teste. Foi assim que eu ensinei você, perfeito? Aí ele imprime teste. Bem simples, bem prático, perfeito? Mas todo o código que eu for fazendo aqui no J-Shell, eu não estou salvando esse meu código. Se eu quiser utilizá-lo adiante, eu não vou ter como, perfeito? Como é que eu faço aqui no Eclipse? É uma das principais vantagens do Eclipse.
eu vou salvando todo o meu código aqui no arquivo .java. Agora, claro, tem uma complexidade que eu tenho que criar todos os componentes que aqui eu não estava criando. Por que eu não estava criando aqui? Para facilitar o seu aprendizado. Como você já sabe a estrutura básica de construção de algoritmo e de construção de programa, eu já vou para esse passo aqui um pouquinho mais avançado. Como é que eu crio, então, minha unidade básica de código em Java? Tem que criar uma classe. Obrigatoriamente, todo o código Java tem que ser pelo menos uma classe ou uma interface. Não vou entrar aqui no conceito do curso, o que vem a ser interface. Foge do escopo do nosso curso, perfeito? Então, vou criar uma classe com o nome Hello World, que é o exemplo que eu mostrei no slide. E toda a minha classe Java, aqui para o nosso código, ele vai ter que ter um método main. Main vem de principal do inglês. Ou seja, aí eu clico Finish aqui. Então ele criou toda essa estrutura e o System Out que eu coloquei lá no meio J Shell, vou colocar aqui. System Out Println. Percebe que aqui ele já traz esses templates de ajuda, de facilitador de ajuda. Eu não preciso digitar o código, basta dar um duplo clique aqui, abre aspas, teste. Então, na verdade, o que o J Shell faz, quando ele permite só eu digitar essa linha para sair um teste, na verdade ele não está me mostrando isso aqui que foi criado também. Ele não me mostra, o J Shell não me mostra isso. Por isso que eu digo, o J Shell é um bom ambiente para quem está começando a programar, para testar algumas linhas de código. Mas na prática, na construção de programas, a gente trabalha assim. E aí, como é que eu faço para compilar? Quando eu aperto aqui no opção Save, eu compilo. Quando eu venho aqui na opção Run as Java Application, eu executo o meu código, aparece aqui a opção Teste. Perfeito? Então, esse vai ser o nosso ambiente de trabalho a partir de agora. Se eu quiser comentar, como é que eu comento um código Java? // comentei meu código Java. Agora eu quero mostrar isso via interface gráfica. Lembra que eu mostrei na unidade passada? JO maiúsculo, vou lhe dar um macete aqui, Ctrl espaço. Vou repetir, caso você tenha perdido. Vamos lá, quero mostrar esse teste agora numa interface gráfica. JO maiúsculo, Ctrl espaço, escolho a terceira opção, J Option Pane. Ponto, ele vai me dar uma lista de opções. Aí você vai colocar aqui, Show Message Dialog a terceira. Selecione a terceira. Primeiro argumento, pode colocar null. Segundo argumento, coloque teste. Percebe como vai ficando mais rápido o meu desenvolvimento? Como eu vou ganhando produtividade? Vou compilar isso aqui. Ou seja, quando eu compilo, está aqui a extensão do meu arquivo físico .java. Quando eu compilo aqui, compilei, não tem erro, vou voltar aqui para o slide. Ele fez esse processo aqui, ó. Eu tenho meu arquivo hello world.java. Quando eu aperto no botão Save, o que é que ele faz? Ele transforma esse arquivo em um arquivo .class, na verdade, e fico aqui com o meu fonte do meu código, e ele cria um arquivo bytecode, que a gente chama, com a extensão .class. E desse arquivo, quando eu coloco run as, ele gera esse meu código, que vai imprimir na tela Hello World. Perfeito? Esse é o fluxo padrão. Então vamos voltar aqui. Salvei o meu código, quero agora rodar, Run as Java Application, ele mostra a interface gráfica, teste. Perfeito? Onde é que esse meu código está salvo? Ele está salvo aqui, olha, no meu projeto, ó, curso Algoritmos de Programação, Source, está aqui, unidade 2, está aqui meu arquivo físico, ó, helloworld.java, ou seja, tudo que eu escrevi está salvo. Além disso, ele gerou também o .class, está aqui o .class, conforme eu falei para você. Isso aqui é para você ter um entendimento básico do nosso ambiente de desenvolvimento. É esse ambiente que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, para a gente ganhar agilidade no nosso desenvolvimento. Perfeito? Espero que você tenha gostado dessa aula. Vamos para a próxima. Vem comigo!